Fala, Tricolor, seja bem-vindo ao meu canal, o segundo maior e melhor canal de todo o YouTube, perdendo para todos os outros. Vamos falar sobre o Fluminense e Bangu. O Fluminense que enfrenta o Bangu pelas quartas de final do Campeonato Carioca, né? Um jogo que não vale apenas perder ou ganhar, vale também a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, né? Semifinais que já estão lá, Madureira que ganhou do Boa Vista, o Vasco que empatou com Volta Redonda e levou nos pênaltis, né, um 5-4. E ontem, no domingo, Flamengo ganhou do Botafogo numa falha da arbitragem no primeiro gol e uma falha do goleiro no segundo gol. Então, né, e não vale apenas isso, né, se classificar para as semifinais. Vale também o fato do Fluminense poder ultrapassar a maior série invicta como mandante em sua história, né, que aconteceu lá em 1941, não lembro agora exatamente se foi esse período, mas na década de 40 de qualquer forma, e já fazem quase 100 anos que isso, né, não acontecia. O Fluminense então aí tem essa possibilidade de ganhar, superar a maior série invicta como mandante de sua história e também se classificar. E aí o Fluminense se classificando, vem as semifinais contra o Vasco. Mas se o Fluminense não ganhar, o Fluminense vai para Taça Rio. Aí o Fluminense enfrenta, né, ali Volta Redonda, e aí lá já tá Botafogo também, né, Botafogo e Boa Vista. Botafogo que enfrenta o Boa Vista. Então, Volta Redonda tá ali na guarda entre Bangu e Fluminense. Então vamos falar aqui sobre o pré-jogo, né, porque não é só chegar e colocar todos os jogadores titulares nesse jogo agora. O Zubeldia tem feito um trabalho de ficar ali trocando algumas peças, né, mantendo ali um time principal, mas trocando uma peça ou outra para não sobrecarregar um jogador ou outro. E pensando nisso, né, vamos visualizar quais jogadores que poderiam entrar, né? Eu acho que o Zubeldia vai fazer algumas mudanças, mas não tantas assim como muitos de vocês esperariam, porque vai jogar contra o Bangu, é um time fraco, tal. Por exemplo, o Maricá jogou praticamente, né, grande parte dos jogadores principais ali, né? Depois entrou a Costa já fez o gol. Mas o Fluminense entrou dormindo bastante daquele jogo, apesar de ter feito inúmeras finalizações. O goleiro deles agarrou bastante, mas o Fluminense entrou dormindo muito. Então vamos de escalação de Fluminense. Vamos lá. Fluminense Bangu aqui. Então, primeiramente, esse daqui foi o time que enfrentou o Botafogo. Esse daqui foi o time que enfrentou o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. René, Freitas, Gêmeos, Samuel Xavier, Bernal, Martinelli, Acosta, Serna, Canobi e John Kennedy. Bernal entrou como titular porque o Nonato ainda segue machucado. Entrou Martinelli e Bernal também no jogo contra o Maricá. Martinelli foi substituído. Nesse jogo contra o Botafogo, o Canobi foi expulso, mas não tem nada a ver com o Campeonato Carioca, são dois campeonatos diferentes, você pode ser expulso em um campeonato e isso não vai interferir em nada no outro campeonato. Então esse foi o time, e se fosse manter esse mesmo time, estaria tudo certo, porque não tem ninguém impedido de jogar ali, exceto, por exemplo, o Arana, que tá fora do jogo por uma questão aí de entorse, o Cano, que só volta lá para abril, e o próprio Nonato, que tem uma lesão aí, né? Então vamos lá. A gente tem essa escalação que foi contra o Botafogo, e aqui é a escalação que eu acho que vai entrar de Fluminense contra Bangu. Eu acho que vai entrar Ganso, Savarino e Santiago Moreno. Acredito que o meio deva ser ainda assim Martinelli, apesar de eu não querer que o Martinelli ficasse na partida, né? Ele já vem jogando vários jogos, assim como o John Kennedy, mas Martinelli é espinha dorsal do time. Se Martinelli vai mal, o Fluminense vai mal. Se Martinelli joga bem, o Fluminense vai bem. Então, tirar ele talvez seja aquela ideia de tipo assim, será que o Fluminense vai desandar? Vai se desconcentrar? Vai se desorganizar? Então, acho que o Fluminense entrar assim, com essa escalação, que não é uma escalação ruim, né? O Santiago Moreno que oscila, tem jogo que ele entra bem, tem jogo que ele entra mal, né? Ele iniciou o ano bem, aí teve uma outra partida boa, daqui a pouco jogou bem contra o Flamengo, contra o Botafogo foi mal, então ele está oscilando.
Savarino, que treinou, né, bastante, e o Ganso, né? Acredito que esse meio, Ganso, Savarino, Bernal e Martinelli, seja um meio muito bom para você conduzir bem a bola, chegar com finalização de fora da área de forma perigosa, né? E acredito que essa seja um fator importante para o Fluminense ganhar o jogo, já que o Bangu, enquanto o Bangu não tiver tomado gol, o Bangu vai ficar ali defendendo e vai se apropriar de contra-ataque. Vai defender ali praticamente 11 dentro da zaga para tentar ganhar uma única bola ali de contra-ataque e 1-0 até o final do jogo. O Volta Redonda tentou fazer um pouco disso, só que aí, no segundo tempo, desandou, eles ficaram literalmente... E mesmo ficando com 11 na zaga, eles ainda assim se desorganizaram muito, deixaram muitos jogadores, né, mesmo com uma superioridade numérica, conseguiram deixar vários jogadores livres, né, e numa dessa aí um cruzamento, cabeçada ali do jogador que o time da Colina acabou de comprar. Na zaga, eu acho que o Fluminense, por ter essa zaga, não acredito que venha Samuel Xavier, a Arana por estar fora, acho que o René deve ser o titular. Então o René, que é muito bom defensivamente, o Guga também tem um caráter muito mais defensivo do que ofensivo, Freitas e Ignacio. Se for essa zaga mesmo, você dá uma liberdade muito maior para Martinelli e Bernal irem para o jogo, né? E aí, de tal forma, o René e o Guga poderiam fazer esse movimento aqui das pontas para o meio, para ou um ou outro, né? Não precisa necessariamente ser os dois juntos, mas um ou outro, para diminuir o buraco deixado caso Martinelli e Bernal subam demais, né? Ganso, Savarino ali pelo meio, Ganso pode jogar mais para a esquerda, Savarino, né, mais para a direita, para se aproximar do meio. Santiago Moreno como segundo atacante, John Kennedy, né, que tem feito talvez o melhor momento dele, né? Ele fez vários gols na Libertadores, sim, mas nunca, como eu posso dizer, nunca tão bem. Ele tá participando pro time, ele não tá participando para si, né? Não tá pegando a bola, chutando, ele tá gerando um passe decisivo, ele tá gerando grande chance, perdeu algumas grandes chances, né? Para quem não sabe, passe decisivo é passe que você dá para um jogador e esse jogador finaliza, né? E nesse quesito, né, se você quiser saber disso que eu estou falando agora, em relação ao John Kennedy, de como ele está melhorando, eu vou deixar um card em algum lugar da tela para você acompanhar, né, o futebol do John Kennedy, como ele está melhorando. E aí, beleza, eu acho que se o Fluminense conseguir fazer ali 1 ou 2-0 já no primeiro tempo, você já consegue descansar alguns jogadores importantes para o elenco que você não pode deixar eles se machucarem de jeito nenhum. Um deles é o Martinelli, outro John Kennedy. Se a gente perde o John Kennedy, a gente vai ter o Matheus Rios apenas, que ainda está ali amadurecendo seu futebol. Não temos o Cano, o Everaldo meteu o pé, graças a Deus, inclusive. Então vamos lá. Aqui seriam os jogadores que eu acho que poderiam entrar para desafogar um pouco os jogadores que estão ali muito tempo jogando, né? E como o futebol do Bangu, se o Fluminense estiver ganhando, vai ser de se soltar mais, a gente não vai precisar de todos aqueles jogadores ali, principalmente se tiver feito mais um no segundo tempo e tal. Então vamos lá, Martinelli iria sair, entrou o Otávio, e aí o Otávio poderia ficar fixo e o Bernal poderia ficar ali daquele segundo volante que se aproxima mais, né? Ganso saindo, entrando no Wagner, o Santiago Moreno saindo, entrando no Soteldo, Savarino saindo e entrando o Riquelme, e o John Kennedy saindo entrar o Matheus Reis. Então acho que poderia ser feito desse jeito, e eu acho que pelo menos algum desses jogadores aí, a Soteldo, por exemplo, acho que deve entrar, né? Se realmente jogar Ganso e Savarino, acho que deve ser nesse estilo. Se entrar um deles só, acho que o outro entra no segundo tempo. Se entra o Ganso, o Savarino entra no segundo tempo. Acho que seria mais ou menos nessa linha de raciocínio aí. O Fluminense que enfrenta o Bangu, e quem vai ser o árbitro vai ser o Wagner Nascimento Magalhães, que já apitou vários jogos do Fluminense, mas vários mesmo, né? E no retrospecto atual de Fluminense Bangu, né, dos últimos 10 jogos de Fluminense Bangu, o Fluminense só perdeu 1 e ganhou os outros 9. Né? E aí nesses jogos, né, de várias vitórias, essas 9 vitórias,
O Fluminense tem goleadas, tem placar magro de 1-0, tem 5-2, tem 4-0. Então, nesse retrospecto atual, o Fluminense é muito favorito, né? Se a gente for comparar o retrospecto do Fluminense com o retrospecto no geral do Bangu, por exemplo, o Bangu no passado caiu, voltou porque o regulamento do Campeonato Carioca é uma loucura. O time que acabou de cair pode jogar de novo o Campeonato Carioca da Série B daquele mesmo ano para, né, voltar. Acho isso muita loucura, cara. Acho isso muita loucura, né? Mas é o que acontece, então a gente não consegue interferir. E é isso, time. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like. Comenta aqui qual é o placar que vai, né, na sua opinião, acontecer. E deixa aí o seu follow. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.